Boa tarde a todos. Sou o professor César Loureiro. Vamos iniciar aqui a segunda edição do evento Programação em FBD com Factor.io, correspondente à Automatrônica 2022. Pela eventualidade que houve na primeira edição da transmissão não ter dado certo, estamos fazendo uma segunda edição aqui, aguardando então a chegada dos participantes para a gente dar sequência no evento. Boa tarde, Rodrigo. Estou vendo o Rodrigo Rosa aqui online. Seja bem-vindo aí. Habilitado aqui o chat para que você possa interagir. Então, boa tarde aí, Rodrigo. Pouco vocês receberam aí o link com essa segunda edição aqui do nosso evento, né? Tivemos um probleminha na semana passada, mas dá para a gente seguir aqui hoje, tá? Aguardar mais uns minutinhos aqui, ver se mais participantes chegam, tá bom? Então, a gente faz aí esse evento, essa atividade, né, com a programação, usando o Factor.io e tudo mais. E na sequência a gente vai ter uma lista aí para que vocês recebam atividades complementares e o certificado depois, tá bom? Vou deixar aqui no chat já de início o link onde vocês podem baixar o Factor.io lá, a versão gratuita dele, né, de avaliação, que é interessante para a gente poder, para vocês poderem trabalhar, acompanhar a atividade, tá bom?
Bom, vamos dar sequência então. Fala para mim, Rodrigo, se você está enxergando aí a minha tela com a apresentação. Beleza, legal. Obrigado aí pelo feedback. Vou dar sequência aqui então, tá? Se alguém mais for chegando aí, o pessoal vai acompanhando, tá? Então, legal. Então, bem-vindo aí mais uma vez, né? Vamos falar um pouquinho sobre programação em blocos de função com o Factor.io. Uma atividade aqui até rápida, né? Mas que a gente consegue aplicar e ver o resultado dela aí de uma maneira bem bacana, tá? Então, é um programinha bacana esse Factor.io, porque ele permite aí que a gente visualize os resultados, né? Então, faz parte do nosso Automatrônica 2022 aqui, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é entender, né, o que a gente vai fazer. Então, os objetivos são de compreender uma linha de produção automatizada e programar uma linha de produção, né? Essa é a nossa ideia aqui, tá? Então, o que a gente tem aqui, né, inicialmente? Só para a gente entender do que se trata aqui, né? A linha de produção nada mais é do que um sistema com maquinários aqui capazes de realizar aí a produção, né? Ou manufatura, ou embalagem de algum tipo de produto que a gente pode ter infinitas necessidades aí, né? Então, tem exemplos aqui de esteiras, né? A gente tem muito tipo de esteira transportadora na indústria e o objetivo é a gente fazer aí uma simulação de uma esteira industrial também, tá? Bom, dentro da automação, independente do tipo de equipamento, a gente sempre vai trabalhar com diversos componentes, né? Então, a gente tem aqui à esquerda esse sensor, é um sensor fotoelétrico, ele detecta materiais aqui pela interação dos materiais com a luz, que ele mesmo emite e pode receber, né? E aqui já é uma imagem do Factor.io que permite que a gente coloque esses sensores e ajuste o posicionamento deles aqui, né? A gente tem também sinalizações do tipo luminosa, sonora aqui, né? Outros tipos de sensores aqui aplicados para verificar a altura de material, cores, enfim, diversos tipos de sensores e os motores aqui para fazer o acionamento, né? Então, esses caras aqui, eles trazem essas características de serem conhecidos como sensores e atuadores, né? Então, são sensores que detectam materiais no equipamento e atuadores que executam alguma função no equipamento, né? Essas são as características ali, tá? Esses dispositivos, eles vão enviar sinais, né? Então, os dispositivos sensores que detectam alguma informação. Alguém pressionou um botão, um sensor foi acionado, eles enviam sinais para um CLP, e esse CLP, por sua vez, envia sinais para saídas para saídas dele que vão executar as ações no equipamento aqui a partir dos seus atuadores, né? Então, sensor detecta o sinal, atuador executa alguma função, né? Só um detalhe aqui, o CLP ele envia sinais de baixa potência, então nem sempre essa potência que ele consegue acionar é suficiente para executar uma ação no equipamento, né? Assim como está simbolizado aqui para ele acionar diretamente um motor. Então, o que a gente faz é colocar uma interface eletrônica aqui, tá? Tem o fundo aqui, de onde eu peguei essa imagem lá do site Mundo da Elétrica, né? Não quero fazer propaganda, mas só para deixar claro aí de onde saiu a imagem, tá bom? Então, créditos do pessoal aí, tá? Então, a gente põe uma interface aqui eletrônica ou eletromecânica para acionar cargas de altas potências, tá? Esse é o nosso raciocínio aqui. Então, né, resumidamente aqui num bloquinho aqui, a gente vai ter o quê? Vai ter os sensores enviando sinais para o CLP a partir de uma parte dele chamada módulo de entrada, e esses sinais eles vão para um programa. Esse programa executa toda a lógica que é necessária e aciona módulos de saída
que vão executar as ações nos atuadores aqui, os motores, válvulas, né, cilindros hidráulicos, pneumáticos, são várias formas aqui da gente compreender. Tá bom? Você pode... Opa, passei aqui. Você pode perguntar a qualquer momento aí, tá? O Rodrigo, que está online aí, tá bom? Fique à vontade. Então, um pouco mais detalhadamente, né? A gente vai falar das entradas, né? Que são essas entradas, esses sinais que o CLP recebe aqui, né? Elas podem ser de dois tipos: os tipos analógicas ou os tipos digitais, que são as entradas analógicas, né? São aquelas entradas que podem receber vários níveis de sinais entre um limite mínimo e máximo, né? Por exemplo, aqui, ó, se eu detectar um nível desse tanque aqui e enviar isso por um sensor em forma de tensão elétrica, essa tensão elétrica pode ir, por exemplo, de 0 até 10 volts, né? Então, se tiver na metade aqui, eu poderia falar que eram 5 volts, se for um sistema linear, né? E aí, eu envio esse sinal para o meu CLP a partir de um sensor e ele, né, eu entendo essa informação lá no programa a partir dessa sinal de tensão para medir um nível aqui que vai oscilar, né? Diferentemente dela, a gente tem aqui as entradas digitais, são as que assumem apenas dois estados, né? Por exemplo, os botões, né? Ele liga ou desliga, não tem um intermediário ali. O botão está meio apertado, não existe, né? Então, essa é a nossa ideia aqui, tá? Então, exemplo, né? Quando tem material na frente do sensor, ele muda aqui o estado dele. Quando não tem, ele volta para o estado normal, tá? Cadê o... Tá. Também as saídas, né, elas podem ser do tipo analógica ou digital, né? Da mesma forma aí que a gente entendeu os tipos de sinais das entradas, as saídas podem enviar sinais aqui que variam de um limite mínimo para um limite até um limite máximo, né? Ou podem se e aí a gente entende esse sinal. Por exemplo, uma saída de 0 a 10 volts, ela pode acionar ou não uma válvula, né, um motor para aumentar ou diminuir a velocidade de um motor, né? Ou abrir ou aumentar ou diminuir a vazão de um fluxo como ar, óleo, água e por aí vai, né? Então, são sinais aí comuns, 0 a 10 volts, 4 a 20 miliamperes, tá? Da mesma forma, a gente tem saídas do tipo digitais. Então, as saídas digitais, elas assumem somente dois estados, né? E são estados aí liga e desliga, né? Então, aqui um exemplo de uma válvula que ou ela está aberta ou ela está fechada totalmente, né? Se ela fosse uma válvula como essa que está simbolizada à esquerda aqui, eu conseguiria fazer uma abertura parcial dela, né? Permitir um fluxo intermediário aqui, não totalmente aberto nem totalmente fechado, tá? Então, são os exemplos aí de pontos analógicos e digitais. Sim, exatamente, Rodrigo. Vai depender da aplicação, né? Se eu tenho uma aplicação que eu preciso simplesmente acionar ou desacionar, né? Por exemplo, uma lâmpada de alerta, né? Um alarme. Ele precisa estar a lâmpada ligada ou não está ligada. Então, uma saída digital é suficiente. Agora, se eu precisar realmente controlar uma velocidade de um motor, né? Aí eu vou precisar de um controle analógico, tá? No exemplo que a gente vai fazer hoje aqui, a gente vai usar as digitais, porque a nossa aplicação vai ser simplesmente ligar ou desligar, mesmo sendo um motor, vai ser ligar ou desligar, tá?
Exemplo disso, a geladeira, né? A geladeira ela tem um motor de um compressor e ela ou liga ou desliga aquele motor. Ela não liga ele parcialmente, né? Pode ligar por um tempo menor, mas quando ele está ligado, ele está 100% ligado ali. Então, é uma saída do tipo digital mesmo que resolve ali, tá? Então, a gente vai usar essa linguagem aqui, ó, FBD, Function Block Diagram, né? Diagrama de blocos de função. E essa linguagem, ela utiliza simbologias muito parecidas com aquelas que a gente aprende em sistemas digitais, porta-lógica, né? Pode estar dentro da norma ABNT, pode estar dentro da norma ISO, né? IEC, e por aí vai, né? Então, exemplos aqui, ó, função OR, né? A saída será acionada quando uma ou mais entradas aqui estiver acionada. Função NOR, é o inverso da primeira aqui, né? A saída vai ser acionada somente quando nenhuma entrada estiver acionada. Função END, né? Preciso que as três estejam acionadas aqui. Função NAND, preciso que qualquer condição oposta a essa, né? Função inversora, então se a entrada é nível 0, desligada, a saída é nível 1. E o contrário também, né? Função ou exclusiva, essa daqui ela é ou, né? Mas ela é exclusivamente, ou seja, só vai acionar a saída se tiver uma entrada acionada e a outra não, independente de qual, mas desde que seja uma sim e outra não. Outros blocos mais complexos aqui, o flip-flop, né? Que você liga e desliga. Então, você manda um pulso na função set, ele liga, e um pulso na função reset, ele desliga. Temporizadores e contadores a gente pode utilizar também aqui para essa linguagem, né? Então, os CLPs, né, eles são programados aí em algumas linguagens, e essa aqui que a gente vai usar é a de bloco de função, tá? Exemplo aqui, né, de um uso de uma função end, né? Só vai acionar o motor quando o botão 1 e 2 estiverem acionados, né? Exemplo 2 aqui, ó. Se eu quiser, né, o botão 1 ou o botão 2, qualquer um deles consegue enviar o sinal aqui. E desde que emergência, essa bolinha significa barrado, né? Negado. Desde que emergência não esteja acionado nem falha, qualquer um desses dois botões envia um nível 1 para esse ponto aqui. E aí a gente tem uma saída ligando o motor, né? Tá? Outro exemplo aqui também, tem um botão de desliga, né? Uma vez que eu apertar o desliga aqui, eu posso resetar esse motor. Então, eu fiz o set aqui e o reset por aqui, né? Então, botão 1 ou 2 seta, né? Qualquer um desses aqui, ele vem aqui, seta o motor, e qualquer um desses aqui reseta o motor, tá? Então, são formas aí da gente trabalhar com essa funçãozinha set e reset também aqui, tá? Dentro do Factory.io, a gente tem uma linguagem, né, FBD, embutida, já embarcada nele ali, que é um outro software chamado Control.io, que já vem ali prontinho para programar, né? Então, tem aqui esses tipos de variáveis, né? Para a gente compreender aqui, o que a gente tem, ó? Essa verdinha aqui são as entradas. Então, são sinais que vêm do nosso equipamento, que vão chegar no CLP como entrada. Essas vermelhas são as saídas, então o meu CLP vai conseguir acionar lá no equipamento. Essas roxas são as internas, elas só funcionam dentro do programa, elas não acionam nem desacionam nada fora do programa. Então, ela é só para memória, né? Essas outras aqui são chamadas de sources, são as fontes, então são variáveis que eu posso utilizar para fornecer informações ao programa, são fontes internas. Por exemplo, essa daqui é uma fonte binária, né? Ela tem valor 0 ou 1, uma variável booleana aqui. E essa é uma fonte numérica, ela assume valores inteiros ou até valores decimais aqui, tá bom? Então, são opções aí de fontes que a gente tem, né? E blocos de função, como esses aqui, são também existentes aí nessa programação. Esse aqui, no caso, exemplo do bloco PID, dá para brincar bastante. Esse software é legal, ele tem essa avaliação de 30 dias, vale a pena dar uma explorada nele, tá?
como é que a gente faz, né? A gente programa lá no Control.io, né? Puxando aqui, ó, dessa listinha as variáveis que a gente quer trabalhar, né? Então, tá aqui, ó, quando eu ligo e desligo uma variável, né, com uma fonte booleana aqui, né? Acionando ela, se eu tiver as duas com o mesmo nome, as duas acionam ao mesmo tempo, né? Então, olha lá, uma variável que tem o endereço 0 e uma outra variável número 1 aqui, né? Então, ó, se eu ligar a 0, ela é independente da 1. Agora, se eu renomear, ela passa a ser a mesma variável aqui. Elas ligam juntas, né? Então, para a gente compreender aí. E aí, alguns exemplos de blocos de função que estão disponíveis no Factory.io. Blocos AND, uma porta AND de 2 entradas, porta AND de 4 entradas, né? Blocos set reset, blocos OR, né? Outros blocos mais elaborados aqui, como portas SHORE, registrador de deslocamento para a esquerda ou para a direita, então ele vai deslocando bits aqui, tá? Sensor de detecção de borda aqui, ó, então somente quando o sinal ele passa de nível 1 para nível 0, você determina uma borda de descida, né? Não o nível, mas a borda, a condição de trocar de alto para baixo, né? de ligado para desligado, né? Função NOT aqui, e por aí vai, tá? Então, são alguns blocos disponíveis lá, né? Exemplos aí de aplicação, uma porta AND aqui, né? Funcionando. Aqui uma porta OR funcionando. Esse é legal, um contador, ó. Esse aqui é um contador CTD, é um contador down. Cada vez que eu mando pulso aqui no D, ele diminui o valor da contagem aqui. Esse CV é o que já está acumulado, né? Então, 1, 2, vai diminuindo. Quando eu pressiono essa entrada aqui, né, ele carrega com esse valor do preset. Então, ele vai para 3, né, sempre. Então, cada vez que eu pulso aqui, ele vai diminuindo. A gente vai usar um contador up hoje, né? Então, ele funciona parecido aí. Uma vez que esse contador chegou ao valor 0, já que ele é down, né? Ele aciona essa saída aqui e eu posso utilizar essa saída em algum lugar. Mesma coisa para o temporizador. Se eu mantiver essa entrada acionada pelo tempo que está estabelecido aqui, então usei uma source numérica aqui, ele vai acionar essa saída, né? Esse tempo aqui, ele entende esse número em milissegundos, né? Então, pressionando lá, vamos aguardar 3 segundos. Após 3 segundos, liga a saída, tá? Então, qual que é a nossa atividade, né? Então, rápido aí a nossa introdução, para a gente poder fazer a atividade aqui, ó. Tá? Então, se você conseguiu baixar aí, o Rodrigo, fica bacana para você testar. Não sei se você conseguiu. Tá? Se não conseguiu, sugiro que tente novamente mais tarde, depois, né? O link para você estava aí. É esse aí do Factor.io. Oi? Isso, tá aí no chat. Ah, deixa eu escrever. Espera aí que eu estou mandando errado aqui. Desculpa eu, Rodrigo. Tinha mandado errado aqui. Agora tá para você aí. Tá? Aí você pode baixar aí essa versão, né, do Factor.io para executar aí junto com a atividade aqui. Conseguiu? Beleza. Esse programa aí, como eu falei, ele é pago, né? Mas ele tem essa versão de avaliação aí. Pode instalar ele, tá? Que você consegue executar. Depois de 30 dias ele entra em suspensão, porque é a versão de avaliação mesmo, tá? Aí acho que desinstalando
alguma coisa do tipo aí, você consegue outras formas, instalar de novo, tem algumas maneiras aí, mas ele é uma versão de avaliação mesmo, tá? A versão completa dele é pago, né? Então, para a gente entender aqui, ó, o Factory ele vai permitir que a gente faça um simulado aqui de fábrica, né? E ele vai ter essa cara aqui à direita, né? Ó. Aqui é um vídeo que vai mostrar o funcionamento dessa esteira aqui, como ela deve funcionar, e a gente vai criar a programação, né? Dá para perceber um pouco uma diferença na imagem da esquerda para a direita, embora seja a mesma cena aqui, o mesmo cenário. É que essa aqui eu diminuí a resolução dela para ficar melhor a execução do programa, né? Um pouco mais rápido e tal. Ele perde um pouco de resolução de imagem aqui. Tá vendo esses detalhes como detalhamento do piso, sombra, né? São imagens legais, mas que dependendo do computador elas podem deixar um pouquinho mais lento, tá? Já vou mostrar como é que a gente faz isso. Qual que é o nossa proposta aqui? Automatizar o equipamento, né? Tá representado aqui para ele funcionar conforme esse vídeo aqui, ó. Vamos dar um play nesse vídeo aqui, ver o que ele faz, tá? Então, estamos vendo aí uma esteira, parece uma esteira comprida, mas na verdade são duas esteiras, uma emendada na outra. E aí o que acontece, né? A primeira esteira, ela emite, tem esse emissor de caixas aqui. A caixa entra no sensor ali. Quando entra nesse sensor, liga a segunda esteira, né? Uma segunda caixa e uma terceira caixa, né? A partir da terceira caixa, ele entrega lá, liga, né, essa esteira continuamente e fica aguardando para ligar a primeira aqui. A gente pode programar em qualquer que seja o nosso sistema, né, para realizar essa função aí. Poderia, por exemplo, fazer um programa com Arduino, com porta lógica, né? Poderia fazer um sistema totalmente transistorizado, com relés, e a gente vai usar um CLP. Na verdade, a gente vai simular aqui como se estivéssemos usando um CLP. Né? O nome desse cenário aqui, ó, é Queue of Items, né? Com contadores ali dentro do Factory.io. É um cenário fácil de fazer. Até eu escolhi ele justamente porque dá tempo da gente fazer nesse nosso período aqui, né? E aí vamos entender, então, o que esse cara faz, né? Ó. Então, apertando o play aqui, a gente vai ver que eu vou começar analisando essa segunda esteira aqui, né? Essa segunda esteira, ela liga. Boa, legal. Ela liga em quais situações, né? Legal, legal. Pode abrir ele aí, ô Rodrigo, que aí você vai fazendo a programação conforme eu vou falando aqui. Caso você tenha duas telas aí, um celular, por exemplo, e um PC, né? Você conseguir fazer isso, fica bem legal. Caso não tenha, você vai me falando aí para você acompanhar, beleza? Show de bola, tá? Tá então numa lan house aí, cheio de várias telas. Excelente, hein? Então aqui, ó, a gente tem, analisando aqui essa segunda parte, né, dessa esteira, a gente vai ter assim, ó, vamos pensar só nessa segunda esteira aqui. Ela liga, ela vai ficar ligada quando? Sempre que tiver uma caixa na frente desse sensor, ó, entrou, ela liga, né? Ou então, quando tiver três caixas nela, ela liga e fica ligada direto lá. Essas são as duas condições que eu vi, essa esteira tem que ficar ligada. A parte bacana é que é, ficou assim, né? Ó, ela liga enquanto tiver, né, caixa aqui, ou três caixas sobre essa esteira aqui. Então, agora eu vou trocar minha tela aqui, tá? Para você poder ver a simulação que eu vou fazer. Eu vou
abrir aqui o Factory.io, tá? Vou fechar aqui, vou lá para o Home, né? Vou lá para cenas, né? Então, quando você abre o Factory.io, você falou que já está vendo o cenário, né? Então, você consegue ver esse item 4 aqui, o Queue of Items, né? Tá? E clicando nele aqui, ele carrega o cenário para você. Beleza? Legal. O seu deve estar cheio de informações a mais aqui de imagem, né? Sombras e tudo mais. Não tem problema, é um cenário simples. Caso você queira diminuir, né, a resolução aqui, basta ir lá em File, Options, e aí a gente tem uma série de opções aqui, ó. Aqui no vídeo, né, você pode mudar o Quality para Very Low ou Low, né? Se eu deixar no Very High aqui, ele vai mostrar para mim aquelas sombras, né? Todas essas informações bonitas aqui, mas que não servem para o que eu quero, né? Então eu vou deixar ele numa resolução inferior, né? Opa, tá lá no vídeo. Uma resolução inferior, mas que não vai travar a minha transmissão aqui, tá bom? Então, legal. Bom, aqui, para a gente entender o Factory.io, ele tem esses comandos aqui em cima, né? Esses três últimos aqui são os que a gente vai usar mais aqui, ó. Então, o último, ele mostra peças que eu posso adicionar aqui, né? Então, eu posso colocar novas esteiras, eu posso construir o cenário aqui, faz um Minecraft aí, né? Tá? Então, a gente pode adicionar novos comandos aqui, se for o caso. Tá? Esses dois, o penúltimo e o antepenúltimo aqui, ó, colocando o mouse sobre ele, ele escreve ali, ó, Actuator Tags, né? São os nomes dos atuadores. Então, clicando nele, você vai ver que aparecem os nomes aqui, né? No próprio equipamento, ó. Essa aqui é a Buffer Conveyor, que é essa segunda esteira. Ele permite que eu ligue aqui e ainda acione ela de maneira forçada, tá? Não, então, se eu apertar o play aqui e ligar ela aqui, ela entra em movimento, tá? Então, se você olhar direitinho lá, dá para ver esse rolo aqui, né? Em movimento, enquanto o de trás está parado, né? Então, essa é a esteira que a gente tem aqui. Bom, voltando para o que a gente quer, né? Vou liberar ela aqui, ó, clicar em Release, porque eu vou acionar ela a partir dos comandos que eu criar, né? Então, eu tenho a Buffer Conveyor aqui, que é essa segunda, e tem essa primeira aqui, ó, que tem esse motorzinho laranjinha, que é o Entry Conveyor. Buffer e Entry. Por isso eu tinha já colocado no meu slide, né? Ah, como que eu mexi na tela? Legal. Eu estou usando aqui o mouse, e aí eu vou confessar aqui para você que eu sou ruim pra caramba de videogame, né? Mas é um comando de videogame, tá? Para girar a tela, clica com o botão direito, tá? E aí você consegue fazer girar assim. O wheel do mouse, né? A rodinha do mouse aí, aproxima e afasta. E aqui em cima, ó, tem outras formas de navegação, tá? Então tem que dar uma familiarizada aí. Como esse cenário ele é simples, uma vez você posicionou aqui de um jeito que dá para ver, né? Dá uma apanhada aí no começo, mas faz parte aí, tá bom? Então, eu, sinceramente, de vez em quando ainda apanho, né? Se você apertar o quarto botão do mouse aí, o terceiro botão, né, que é o próprio wheel, dá para movimentar, andar de lado. Tem que dar uma brincada aí, tá bom? É que nós vamos fazer, ó. Vou fechar aqui esses carinhas, né? Vou desligar aqui os nomes dos atuadores e vou ligar o nome dos sensores. Então, aparecem outros sensores aqui para mim, ó. Tem esse sensor aqui que é o At Entry, e tem esse outro sensor aqui, que é o At Exit,
que está aqui nessa rampa, né? E ainda tem um primeiro sensor aqui, né? Ó, que é o item red, né? Significa que o material caiu aqui, tá? Então, a gente, analisando as informações dos sensores aqui, a gente vai ver o que a gente precisa para o nosso sistema funcionar, tá? Importantíssimo, ó. Eu vou clicar no at entry aqui e a gente vai ver que ele já está laranjinha aqui, ó. E vou clicar no item red e vou ver que ele ficou escuro, né? Ficou escurecido. O que significa isso aqui, ó? Que esse sensor, quando não tem nada na frente dele, ele já está em nível alto, já está mandando sinal para mim. E esse outro aqui, porque tem um material na frente dele, ele já parou de mandar o sinal, tá? Mesma coisa para o último lá, ó, tá em nível alto. Aí aqui, como eu estou na função play, né? Ele está fazendo aqui. Eu vou tirar essa caixa, e quando eu tirar essa caixa, a gente vai ver que ele vai automaticamente voltar para nível alto aqui, ó. Tá? Então tirei, posso jogar essa caixa fora ali. Baguncei aqui a fábrica, né? Tá? Isso. É o tipo de sensor, tá? Nesse caso aí, ele está enviando o sinal, sim. O sinal, sinal fotoelétrico, né? De luz. Chega aqui nesse espelho. É um espelho refletivo, né? Refletor aqui. O sinal de luz chega lá, volta para ele e ele já está reconhecendo. Tem tipos de sensores que são assim e chegam no sinal dessa forma. E tem invertido também, tá? A gente diz que esse sensor aqui ele é NF, normalmente fechado, tá? Então essa é a nossa ideia aqui. Beleza? Se a gente pressionar o stop aqui, a caixa sai, ele volta. Todo mundo está vendo aqui os espelhos, ele volta tudo para nível alto aqui, tá bom? Bom, então, agora sim eu volto lá na minha apresentação, né? E coloco aqui, ó. Então, vou começar pensando nessa parte aqui, ó. Essa buffer conveyor, ela é acionada quando tem uma caixa na frente desse sensor, ou seja, ele está em nível lógico baixo, ou quando tem 3 caixas em cima dessa esteira aqui, né? Então, são as duas condições que ela aciona. E aí, ó, eu vou aproveitar que eu já fiz essa análise e vou usar, então, uma função do tipo OU, né? Então, qual que é a minha solução? Eu vou usar o sinal que chega, a informação que chega por esse sensor, at entry, que a gente viu o nome dele. Vou colocar um contador de caixas para contar quantas caixas tem sobre a esteira, porque se tiver 3, eu vou precisar acionar ela, né? E um bloco lógico do tipo OU, para essa condição ou essa, tá bom? Então vai ficar uma solução desse jeito aqui, ó. O sinal at entry, ele vem aqui, tem o not, né? Porque, lembra, quando não tem nada na frente dele, ele já manda o sinal. Então, quando ele está acionado aqui, não manda, né? Então, nessa condição, eu venho para acionar a buffer conveyor e faço um contador, ó. Cada vez que ele chegar o sinal aqui, é porque a caixa saiu da frente dele, né? Saiu da frente dele, ele manda o sinal para esse contador. Esse contador conta 1, 2, 3, ele vai contar indiscriminadamente aqui. Quando esse contador aqui, ó, ele é up, tá? Então ele incrementa. Quando ele contar até 3, ó, coloquei um número 3 aqui, ele vai acionar essa saidinha. Então, ou quando tiver material na frente do sensor, ele vai acionar a buffer conveyor, ou quando esse contador tiver contado até 3. Para a gente poder acionar essa programação aqui, a gente vai lá no Factory.io. Aí vamos ver como é que a gente chama, então, essa programação. Para programar usando somente o Factory.io aqui, a gente vai lá em File, aí a gente vai clicar aqui em Drivers. Se você fizer isso, ele vai perguntar, olha, qual é o driver que você quer utilizar para controlar o Factory.io?
Tem várias formas de trabalhar com ele. Ele permite que a gente use um CLP da Siemens, um CLP de outros fabricantes aí, tá? Mas a gente vai escolher esse aqui, ó, é o Control.io, que é embutido nele, tá bom? Eu poderia ter outros aqui, mas nós vamos escolher o Control.io. Uma vez que você clicou, ele vai abrir sozinho, ele pede para esperar aqui, dá um OK. E aí ele vai abrir sozinho a telinha que a minha abriu aqui embaixo, essa telinha preta aqui. Que é onde a gente vai fazer aquela programação, né? Então vamos lá. Nossa ideia, voltando lá no PowerPoint, ó, é a gente pegar então essa variável atEntry aqui, essa variável buffer conveyor e fazer essa lógica para acioná-las, né? Então, vamos acionar a outra aqui, tá bom? Então, vou lá no Control.io, vou procurar aqui, ó. Primeiro eu vou nos tags, aqui à esquerda. O que são os tags? São todas as variáveis que estão disponíveis lá no Factory.io, elas vêm de lá. Eu vou usar essa primeira aqui do sensor atEntry, aí é fácil esse brinquedo aqui, clica e arrasta. E vou usar essa daqui, ó, buffer conveyor. Perceba que quando eu clico na variável, aparecem as propriedades dela aqui, né? E aqui também. Até dá para mexer na identificação, mas a gente vai manter elas dessa forma aqui, tá? Bom, a ideia então é, quando tiver um material aqui, né? Lembrando que quando chega o material naquele sensor, para de vir o sinal aqui, não é isso? Né, ó, se eu fizer um teste, apertar o play aqui, não tem material na frente dele e já está acionado aqui, tá bom? Então não é isso que a gente quer, né? Então o que eu quero? Colocar uma função de inversão, vou pegar aqui um bloco de função, e é uma função do tipo lógica, tá? Uma função not, aqui, not. A título de teste aqui, ó, Rodrigo, vou fazer só assim, ó. Quando não tiver material na frente daquela esteira, ela não liga, mas quando tiver, aqui fica nível baixo, desligado, e aqui fica ligado, né? Feito isso, ó, só programei essa parte, eu vou minimizar aqui, volto lá para o Factory.io, volto aqui do driver, vim para cá. Então, vou apertar o play. Ele liberou uma caixa aqui, né? E ó, esse sensor aqui, ele não tem nenhum material, ele está em nível lógico alto e essa esteira está parada, né? Eu vou forçar ela aqui, ó, né? Fingir aqui, eu acionei ela manualmente e aí já dá para ver que ligou aqui a esteira, tá bom? Não sei se você está conseguindo acompanhar aí. Beleza, né? Então, ela girou aqui. Então, dá para a gente ver que funciona, né? Liberando aqui, vou voltar lá, vou apertar o stop, vou voltar lá no Ctrl+I e vou fazer aquele programinha lá do jeito que estava previsto. Então, vou tirar esse cara aqui. Vou colocar aqui, ó, uma função lógica. OR. Vem para cá. E vou colocar aquele contador. Como é que eu coloco? Ó? O contador up, vem aqui. Cada vez que passa o material nesse sensor, eu vou contar. Quando ele atingir o valor dele, ele aciona a saída aqui, que é de quit, de saída. Nessa condição é para acionar, né? Quanto que é o valor dele? 3 caixas. Então eu tenho que pegar uma informação e falar para ele, ó, são 3, tá bom? Como que eu vou fazer isso, né? É uma fonte de informação. Então eu venho aqui à esquerda, vou procurar as fontes, vou colocar uma fonte numérica. Tá aqui. Se eu tentar variar aqui, ó, vai ficar bem difícil de chegar no 3, tá? Mas ele aceita que você clique aqui
e digite com o teclado 3 e aperta o Enter que ele assume. Certo? Então, a gente já fez a programação daquela esteira conforme a gente tinha pensado aqui, ó. Aqui embaixo eu pus só um valor para mostrar essa variável inteira aqui. Boa pergunta, boa pergunta. Aqui, ó, este dispositivo, ele é um contador, tá? Ele não é temporizador. Então, ele não faz nenhuma medição de tempo, nada disso. Ele conta pulsos que chegam aqui para ele. Beleza? Então, não tem nada temporizado. Vamos fazer um teste disso? Ó, eu vou até colocar uma informação aqui. Eu vou falar, ó, eu quero que ele mostre para mim quanto que ele está contando. Então, eu vou lá e vou pegar aqui uma memória. Essa memória é do tipo inteira. Vou colocar ela aqui. Números inteiros, né? 1, 2, 3. Passou um obstáculo na frente. Vamos lá. Passou um obstáculo na frente do sensor. Esse sensorzinho verdinho aqui, ó, vai mandar um pulso para cá. E aí esse contador vai contar. Podia ser outro sensor, né? Aí seria outra condição para contar, mas é isso que ele vai fazer. Beleza. Aqui, ó, vou deixar um pouquinho mais junto. Já vou explicar por quê. Tá? Se a gente apertar esse olhinho que tem aqui em cima, ele fica transparente. Então, eu vou clicar no Factory I/O, depois no Control I/O e o olhinho. Ó. Então, ele ficou transparente aqui. Vou pegar esse bloco, né? Vou trazer o bloco para cá, a gente analisar. Tá? E vamos fazer um teste aqui, ó. Então, vou apertar o play. Tá aqui meu bloco, né? E aí eu vou, lá no Factory I/O, eu vou forçar essa esteira de entrada aqui, ó. Então, eu vou pegar essa esteira de entrada aqui. Então, vamos ligar ela, ó. Acionei o sensorzinho dela. Vou ligar ela aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer, ó. Quando a caixa chegar aqui, ligou a esteira e parou. Próxima caixa, ligou a esteira e parou. Né? Opa, deu algum errinho aqui que ela contou duas, né? Ah, mas minha esteira está ligada direto aqui. Vamos parar a esteira de entrada aqui. Mas a gente já viu que essa esteirinha aqui funcionou, né? Se eu olhar lá no controle, ele está contando. Ele contou 3 aqui e manteve ligado por aqui. Você quer fazer para você acompanhar aí, ô, Rodrigo? Então faz essa programação até essa parte aqui e depois a gente dá sequência, beleza? Se você estiver pronto aí, você me fala. Perfeito, Rodrigo. Vamos lá. Ó. Aqui à esquerda, né? A gente tem, vou deixar no padrão aqui, ó. A gente tem os menuzinhos, né? Sources, que são as fontes. Então, são todas as informações que eu tenho que dar para ele que não vem de lugar nenhum, eu que tenho que falar.
por exemplo, esse 3 aqui, né? Então, uma source numérica, né? Você vai pegar uma igual a esse 3 aqui. Pega ela e deixa de ladinho aí, deixa no cantinho para você usar. As informações que estão lá no Factory.io, né, que são as entradas e saídas, ó, então o @entry, ele está lá no Factory.io, certo? Então, e o buffer conveyor também. Então, o que nós vamos fazer? Eles estão aqui em tags, ó. Então, clica no tags e procura eles aqui. @entry significa na entrada, né? Na entrada daquela esteira acumuladora lá. Então, tem um @entry aqui e o buffer conveyor. Né? Deixa aí no cantinho para você montar. Esse inteiro que está aqui, ó, é só uma informação para eu memorizar, né? Nem preciso dele, tá? Não precisa marcar aqui, ele armazena internamente. Mas a gente pode pegar, ele está aqui em memórias, ó. Então tem memórias do tipo booleana, só liga e desliga. E a gente vai escolher uma inteira para fazer essa parte. Boa. E aí esses blocos de função aqui, ó, bloco not, bloco or, contador, eles estão aqui em function blocks. E aí dentro desse function blocks tem vários, né? Tem os aritméticos, os contadores, então o contador vai estar aqui mesmo. Tem 3 tipos aqui, ó. Decrementa, né, o de cima para baixo, de baixo para cima, e o que sobe e desce. A gente vai usar esse que sobe aqui, ó, CTU. Né? Pode colocar ele aí. Clicou aqui, ele vem para cá. Boa. Os outros módulos aqui estão no lógicos, tá? Beleza, montou tudo aqui, né? Esse conjunto todo? Então, beleza, vamos dar sequência aqui, tá? Então, essa era a nossa condição aqui que a gente tinha, né? Tá? Então, fizemos esse primeiro pedaço aqui. Segunda parte que eu vou pensar e essa primeira esteira, né? Que hora que essa primeira esteira funciona? Não, vamos ver o vídeo de novo aqui. Então, ó, ela tá ligando, enquanto não tinha nenhuma caixa lá, né? Essa esteira aqui ficou ligada. Enquanto tinha uma, enquanto tinha duas. Ah, você não fez as ligações? Não, volta lá então. Peraí. Faz aí então as ligações, né? Boa. Tranquilo, né? Então, voltando aqui nessa apresentação no vídeo, ó, que hora que essa esteira aqui fica ligada, né? Essa primeira esteira aqui, ó. Enquanto não tem nenhuma caixa ali, ela está ligada. Quando tem uma caixa na esteira acumuladora, essa primeira está ligada. Quando tem duas caixas, está ligado. Quando entra a terceira caixa, aí a esteira para, né? Então, essa esteira fica ligada enquanto não tiver 3 caixas aqui. Não é isso? Então, o raciocínio que eu fiz, ó, enquanto houver menos de 3 caixas nessa buffer conveyor, ela fica ligada. Solução, então, a gente vai pôr o contador aqui dessa caixa aqui, que já tem, né? A gente já contou, e vai inverter a saída dele. Tá aqui, né? Ó.
Então, se eu parar para olhar, ó, peguei a mesma saída que já existia, falar, ó, não, inverter, né? Se aqui está ligado, aqui está desligado. Se aqui está desligado, aqui está ligado. Então, o que a gente vai pensar? Enquanto ele não tiver 3, essa saída está desligada. Aí eu faço uma inversão aqui e ligo a esteira de entrada. Né? Então, faz aí no seu programa essa parte, enquanto eu faço aqui também. Vou procurar aqui uma função note. Vou procurar a tag entry conveyor, que é a esteira de entrada. E é isso aí. Feito isso, aí aperta o play aí, vê se vai dar certo. Você apertou o play? Tem um play aí para apertar. Você fez a ligação aqui do Control dessa forma. Isso, me fez aí. Verifica se você pegou corretamente aqui essa variável entre conveyor. E se você pegou o sensor correto, entry aqui. Você pegou uma run? Não, não. Uma função run? Ah, função run é source aqui. É essa aqui, né? Não, essa aqui outra função. Você não vai usar ela, não. Conta desse jeito aqui. Porque aqui a gente está acionando a saída, né? Boa. Quando você aperta o play, a sua caixa não anda. Manda, vê se você consegue mandar um print dessa imagem aí para mim, da sua programação aqui. A outra esteira liga ou não?
Será que não vai o print? Tentar. Deixa eu pausar aqui para ver se eu consigo. Tenta apertar o play nos dois programas, no Control.io e no Factor.io. Certo, é isso aí mesmo. E a tela não está andando, a caixa não está andando ainda. Ok, revisa aí. Vou pensando em alguma possibilidade aqui. Ah, tem uma coisa, Rodrigo. Veja lá no Factor.io, ó. Vai lá no Factor.io. Veja se você, por acaso, não clicou aqui nessas variáveis, ó, da buffer conveyor, por exemplo, e clicou aqui e deixou ela assim, ó, desligada, né? O mesmo para de entrada aqui, ó. Não, mesmo para entre conveyor, porque se você não deixou ela desligada, tá? Se você deixou ela forçada assim, ó, mesmo que o control eu tente ligar ela, você não vai conseguir. Tem que apertar aqui e deixar release. O atuador remover, ele fica em forced mesmo. Esse aqui, né? Ele tem que ficar. Ah, veja se esse. Não, esse aqui tá, né? Essa caixa não entra. O print não vem por aqui mesmo. É, eu vou mudar você aqui para
Somos só nós aqui, né? O pessoal não vê. Eu vou mudar você aqui para palestrante. Você tem que aceitar aí, tá? Eu mudei você na reunião para palestrante aí. Isso. Agora eu vou permitir que você... Permitir que o palestrante... Vê se você consegue compartilhar a tela agora aí, Rodrigo. Como que eu faço? Tá desabilitado? Deixa eu tentar habilitar aqui. Tá, deixa eu tentar achar aqui. Ué, agora acho que você pode aí. Vou parar o meu compartilhamento. Aí você tenta compartilhar aí. Deve estar liberado. Aliás, né? Você pode ativar o som aí para falar também, se você quiser. Tá, mostra a tela do Control I/O aí para mim. Tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. Ah, ótimo. Eu estou compartilhando aqui a tela do Control, você está vendo, não? Sim. Isso. Então, o Factor I/O, na verdade. O Control I/O, eu já até salvei aqui o diagrama para não perder ele. Então, ele está aqui, ó. Eu criei o at-entry, not, or2, o entry conveyor, criei aqui o numérico, computador, o not e o outro entry conveyor, e o int aqui embaixo. Eu acho que eu segui todos os seus caminhos. Você só não está sincronizado aí, Rodrigo. Se você olhar aí Ah, no Control I/O, ó, a saída do Entry Conveyor tá ligada aí, tá vendo? Ó? E sim. só não tá fazendo lá porque ele não está sincronizado. Você acho que você fechou aí o Control I/O na hora que você salvou, e aí deu problema. Vai lá no Factor, aperta o stop aí, vai lá no Factor Tá, I/O, vai lá em File, Drivers, tá. tá certo. Eu tinha olhado isso também, mas será que se eu fechar tudo e abrir de novo? Pode tentar, pode tentar. Você salvou já, né? Vai lá. É, eu só não salvei esse aqui, mas esse aqui é padrão ou não? Padrão, ele tá padrão, né? Esse aqui não, acho que não vai precisar então. Então vamos lá.
Novamente, factory. I/O. Esse aqui eu posso fechar também, né? Factory I/O. Eu vou abrir aqui cenas. Essa daqui. Essa aqui eu não preciso por enquanto. Vou deixar um pouco mais longe. Pode ir. Abre aí. Drivers. Ctrl I/O. Deixa ele abrir. Isso. Ah, ok. Agora você vai em File, abrir o que você salvou. Isso. Diagrama. Isso. Tenta aí de novo. Dá um play. Deixa eu colocar o transparência aqui e voltar a tela. Agora já está a transparência. Olha que engraçado. Fica parada a caixinha. Você vê, né? Ele mandou o sinal, né? Porque ele Olha o problema aí, ó. Então, tá no Ctrl I/O mesmo, desculpa. Você colocou duas vezes a entry conveyor aí, ó, na saída. Uma é a buffer, outra é a entry. Essa vermelha aí. A Você tá falando aqui? buffer conveyor. É a outra esteira. Eu coloquei a entry, devia ter colocado buffer. Porque olha o que você está falando para ele, ó. Em cima você está mandando ele desligar. Embaixo você Certo. está mandando ele ligar. Aí ele não sabe o que fazer. Tá vendo na saída aí, na direita? Você está mandando duas informações para o mesmo motor. Liga e desliga. Aí ele não sabe o que fazer, ele fica parado. Ah, Né? Então, aperta o stop aí, ó, para ela. Troca lá. Essa de cima aí é a buffer conveyor, né? Não, essa aí. você está Essa aí. falando essa. Isso. Tá falando essa, tá? Então essa aqui eu mando ela embora. A buffer conveyor. Isso. Ok. Caramba, olha que eu revisei, mas eu vacilei nessa hora de ler essa parte. Passa batida, fica tranquilo. É assim mesmo. Essa é entre conveyor, então? Essa tá certo, porque essa aí, né, é a condição que a gente vai ligar entre convenhal, sempre que o pontuador Tá. estiver menor que 3. Ah, agora foi. Era isso. Era isso. Meu Uma, vacilo. acontece, aí faz parte. Foi 3, parou, Agora sim. boa. Agora sim. Agora tá legal. Mas até o barulhinho da esteira rodando. É bem legal esse Então, som. o software é bacana, né? Quem tem uma É, máquina mais legal, dá para usar com sombra, tudo, um sim. computador com mais memória, com SSD, tudo, dá para usar ele É. legalzinho, né? Minha máquina é boa, ela tem 8 core, então tá com Eu tô vendo, 64 GB de memória. né, eu tô vendo que ele tá abrindo rápido aí, então tá beleza. É. O que aconteceu que travou agora? Que aconteceu, né? A gente não terminou o programa ainda, né? Ah, é verdade. Eu- Vamos inverter as telas de novo, então? Isso, aí você para o Vamos compartilhamento aí, lá. eu compartilhar agora, tá? Deixa eu parar aqui. Stop share. Ok. Boa. Então tá. Eu vou compartilhar tudo de novo aqui. Tá fechado. Devia ter habilitado o seu áudio antes, né? Eu acabei. Não, tranquilo. Então, ó, deixa eu só parar aqui, que esse barulho dessa esteira tá me incomodando. Que nós fizemos aqui? Nós contamos, né, ó, as caixas, contamos aqui, né, as caixas para manter a buffer conveyor ligada Uhum. e a entry conveyor ficar ligada enquanto não tivesse 3 caixas ali. Só que o que aconteceu? Quando acumularam as 3 caixas aqui nessa parte, ele manteve o buffer conveyor ligado, as caixas saíram, ele manteve a entry desligada e a contagem dele continuou em 3. Então, ele não muda mais de estado. Opa, não vai mudar de estado. O que a gente tem que fazer, então? Tem que verificar quando as caixas saírem. Então, quando a terceira caixa cair lá na rampa, é para ele ligar de novo. Então, a gente vai ter que criar essa lógica aqui agora, né? Ah, ok. Ok. Então, é mais ou menos a mesma lógica que a gente fez, né? Ó, vamos lá. Uhum. Então, eu vou fazer o quê?
Vou colocar outro contador lá no sensor da saída, né? Certo. Tá ali, ó. Outro contador no sensor da saída. Então, agora, pelo sensor da saída, né? E aí, eu vou contar, e quando ele terminar de contar as 3 caixas, eu vou reiniciar os contadores, o contador dessa outra esteira aqui. Por quê? Vamos entender aqui, ó. Quando esse contador for reiniciado, se eu der um reset nele, ele volta para zero. Ele voltou para zero, ele volta no começo, na mesma situação que eu apertei o play lá do Factory.io. Então, eu só preciso reiniciar ele. Né? Então, conto lá os sensores da saída, desse jeito que está aqui, e salvo numa memória interna aqui, ó. Tá? Vamos lá. Esse controle fica no meu caminho aqui. Então, vou pegar o sensor da saída, vou pegar um contador, posso vir aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, ele deixa. Não recomendo usar essa mesma variável, colocar aqui, que às vezes ele fica meio maluco, tá? Tá. O mesmo, põe uma segunda variável aqui, uma segunda fonte dessa, né? E aí nós vamos fazer assim, ó, vou colocar uma memória, agora ela é booleana, porque é uma que liga ou desliga, né? Então vou fazer só assim, ó. E aí vou usar essa função aqui do programa, né? Opa. Quando eu clico nela aqui, vem aqui embaixo e vou colocar um nome para ela, ó. Reseta esteira. Não tem problema o nome que você coloca aí, ele aceita, tá? Sim. Ô, caramba, tá ruim, meu. Então, quando contar 3, vai resetar a esteira. Aí essa variável vai ter que reiniciar esse contador de cima. Ctrl+C, Ctrl+V. Vou trazer aqui. Vou reiniciar ele. Tá. Certo? Certo. Aperta o play lá, vamos ver se vai dar certo, né? Primeiro, segundo, terceiro. Foi. Agora ela vai ter que cair lá, né? Sim. Uma, duas. Tem um probleminha ali, alguma contagem, mas reiniciou, né? Sim. E aí, A minha já está na segunda leva já. certo. Aí a velocidade A da única, sua. a única coisa é que agora ele está mandando mais caixas. Então. Então. Então agora a gente tem que resolver mais um pedacinho aqui, ó. Sim. Então, tem muita janela aqui que eu fico controlando. O que a gente vai fazer agora? A gente resetou, né? Usou essa variável booleana para reconhecer a condição de reset e colocou ela para resetar esse contador aqui. A questão é que o contador lá da rampa também precisa ser resetado. Certo. Tá? Então, resetamos esse. Agora a gente vai resetar, na mesma condição, o contador da rampa. Então, vou pegar a mesma variável e vou... Ó, ela mesma se reseta, né? Chegou em 3, ele volta para 0. Então, vou pegar esse mesmo cara aqui. E aí faz o teste aí e vê se vai. Reset.
Vou parar os dois aqui. De vez em quando ele fica meio... Como... Ele está mandando aqui, mandou 3 caixas. Agora mandou mais 3 caixas. Sim, está funcionando. Aqui no meu tá ok. Deu certo? Deu certo. Beleza. O meu ele deu uma travada aqui, ele Sim, sim. ele não tá reconhecendo aqui o Ctrl I/O, né? Uhum. Posso até salvar aqui. Tá indo bem. É isso aí. Tá na terceira leva agora. Não entendi. Tá na terceira leva agora de 3 caixas. Tá indo Aí bem. ele vai fazer, né? Sim, Diversas vezes. sim. Tá perfeitinho. Você é de qual curso, Rodrigo? Eu sou engenharia da computação. Engenharia de computação. Legal. Geralmente quem gosta, o pessoal que costuma gostar mais dessas atividades são o pessoal de controle e automação. Sim, sim. Eu falo para o pessoal de computação que não tem para onde correr, né? A computação. Eu gosto muito dessa área de automação e apesar de trabalhar em TI, mas eu sempre gostei e assim, quando eu vi o convite, eu falei, vou participar porque eu gosto dessa. E principalmente porque eu estou passando, eu estou no primeiro semestre ainda, eu estou passando por sistemas digitais e então isso para mim está sendo aplicar na prática, né, as portas e principalmente as portas, né? Legal. Você trabalha com TI, Sim, tá? suporte Então você técnico. já conhece aí o que é uma variável booleana, o que é uma variável inteira, e tudo mais. Sim, sim, Tá tranquilo, né? sim. Então tá bom. Aí, ó, já que você gosta aí dessa área, eu vou colocar então uma proposta aqui no, né, da nossa atividade aqui, ó. Então, Legal. aqui nós fizemos aí uma proposta aqui de continuidade, ó. A gente vai inserir esses dois botões aqui no Factory I/O e fazer as saídas só acionarem quando tiver na condição ligado. Então é um liga e um desliga aqui, né? Certo. Tá? Deixa eu parar o meu. Tá, ok. Tá? Então, vamos lá, né? Como é que a gente vai fazer isso? Vou lá no Factory I/O, né? Tá parado lá, beleza, tudo. Vou fechar todas essas variáveis que eu não quero ficar vendo aqui, tá? Vamos escolher aqui deixa eu ocultar esse negócio aqui. Pegar essa caixinha de produtos aqui, tem um monte de tranqueira aqui que a gente pode escolher. Aqui para Tá. baixo tem esse primeiro suporte aqui. Só uma chapinha, né? Você pode clicar e arrastar, ele vem para cá para você colocar no cenário aqui. Beleza. Fechado. Se você olhar, ó, ele fica meio fora de posição, Sim, né? ficou. Sim. Clica nele, clica nele aqui, ó, arrasta ele para bem pertinho. Se você pressionar a tecla V de vertical, aí ele passa a fazer o movimento vertical aqui, tá? Você tentar levantar e baixar, ele não faz, mas você tem que pressionar o V, ele desce. O V. V de vertical mesmo. Tá. Vamos por dois. Ctrl C, Ctrl V aqui. Já belezinha, né? Não é fácil. Para a gente colocar dois botões, né? Opa. Aí que o meu não encaixou ainda. V. Provavelmente o H é horizontal. Ou não? Sim. Não, o horizontal, ele é automático, horizontal. Tá. Tá? Se apertar o V e movimentar, você tem que clicar com o mouse e pressionar o V ao mesmo tempo. Clicar com o botão esquerdo.
Deixa eu desligar as coisas que estão atrapalhando. É bem esse negócio de videogame mesmo aí, né? É. Cara, que estranho. Ele não está encaixando na. Ele está bem próximo, mas ele não está encaixando. Espera aí. Arrasta ele aqui até o mais próximo, ó. Sim, eu estou vendo o seu. Pressionou o V, ele movimenta esse plano todo, tá vendo? Sim. Esse desenho aqui, né? Ah, você deixa só encostado. Só encostar, Ah, tá. Ah, tá. Então tá certo. ele fica assim, tá? Tá. Então, desculpa. A ideia é que a gente monte agora os Se botões. fosse uma chapa mesmo exposta. Isso Não vai mesmo. ficar. É, Tá, senão não vai, ele não sobrepõe aqui os materiais. tá. Tem Até porque o botão vai ficar atrás, né? Não tem nem como. isso, tem uma série de equipamentos aqui, é só para a gente simular mesmo, né? Sim. Então, ó, botão de liga, arrastou ele para cá. Você pode clicar com o direito, ele tem os comandos aqui, ó, de yaw, roll e pitch, né? Que é, guinada, arfagem e rolamento, né? Esse comando que a gente quer é o yaw aqui, tá? Então, Tá. clica Deixa aqui. eu. Espera só um pouquinho que eu tô com problema de colocar um do lado do outro aqui. Espera aí que você foi pro chão, não era pra você ter ido pro chão. Vamos pra lá. Ver. Subiu. É, tem que ter uma manha aqui mesmo. Não tem problema de demorar um pouco, porque quando a gente mexe a primeira vez aí, até entender mesmo, demora. Para ele encaixar um do lado do outro, é só puxar normal, é isso? Conseguiu, Rodrigo? Não. Consegui. Agora sim. Agora, quais são os outros itens que você falou? Então a gente vai procurar um botão verde aqui, ó. Esse aqui de baixo. Tá escrito Ok. Start Button. Start, ok. Beleza. Coloca ele aqui, ó. Quando você coloca, ele vai ao contrário, né? Tá, Aí você clica com o botão direito e tem esses movimentos aqui, ó. Para ele girar do jeito que a gente quer, é o yaw. tá. Pode ser pressionando a tecla Y, ele já faz automático. Consegui já. Ok, beleza. E o de stop aqui também. Stop. Beleza. Quando a gente faz isso, Foi. a hora que a gente volta lá no Ctrl+IO, ele Uhum, já aparece lá essas variáveis, né? Então vou abrir aqui. Eu tinha fechado o meu aqui, não sei por quê. uhum. Ctrl+IO. Vou abrir aquele que já estava aqui, né? Esse recente aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos usar esses botões aí para ligar e desligar. Então, nós vamos pegar aqui, ó. Até coloquei aqui, ó. Vamos fazer uma função set reset. Vamos pegar um bloco set reset, né? Vou usar o botão de start e o botão de stop. Interessante esses dois aqui, porque se você pegar as tags aqui, né? Ó, então, os botões que a gente acabou de pegar, esse emergência stop, Ah, ok. né? Então, emergência stop. E o outro que chama start button, ó. Start, botão 0. Tá aqui. Vou pôr o start em cima e o emergência embaixo. Aí,
se a gente apertar o play aqui, a gente vai ver que o stop, ó, ele já é normalmente acionado. Tá. E o start não. Isso é padrão, tá? O botão que desliga, a gente utiliza ele normalmente fechado, porque como ele é ligado com um fio elétrico, né? Se quebra o fio, some o sinal dele, é como ele tivesse acionado, Sim. tá? Então é uma questão de segurança. Uhum. Então a gente vai precisar de uma função lógica NOT aqui, né? Para trabalhar com ele. E vamos procurar um set reset. Aqui tem dois tipos de flip-flop, ó. Tem esse RS e tem esse SR. Uhum. Qual que é a diferença, né? A diferença é que se eu acionar as duas entradas ao mesmo tempo, ele prioriza uma delas. Então, se ele é o SR, ele prioriza o set. No caso, eu quero que ele priorize o reset. Tá. Tá aqui. Vou colocar uma variável só para lembrar disso. Nem precisava, mas eu vou colocar uma variável só para lembrar que o sistema está ligado, né? Uma variável booleana aqui. Coloquei, vou chamar assim, ó, de sistema on, né? Só para a gente saber. Então, quando eu pressionar, fica sistema on. Pressionar de novo, sistema off. Certo. Aproveitando aqui, ó, esse botão que a gente inseriu, ele tem uma lâmpada embutida nele, ó, tá aqui embaixo. A última Sim. tag aqui. A gente Sim, sim. pode colocar ela aqui, ó, e acionar. Eu ia te perguntar justamente sobre isso. Falei que apareceu para mim aqui também isso daí. Ela, É, esse, é o esse LED. botão industrial aí é legal, é comum também. Ele pode acionar o botão, mas não acionar uma lâmpada. Então, você teria que jumpear para poder acionar a lâmpada. Eles são duas coisas independentes, o botão e a Sim, lâmpada, né? sim, Só estão sim. montados no mesmo conjunto ali, Certo. né? Então, beleza. Fizemos assim, né? Então, quando se fizer um teste, né? A gente for lá no Tranquilo testar, Tá. independente da caixa lá, ó, pressionei aqui, ligou a lâmpada, né? Tá Pressionei, aceso. apagou a lâmpada. Esse botão aqui ele trava, tem que pressionar de novo para ele soltar, tá? Ligou. Sim, sim. Conheço esse botão, sim. E aí, a última parte, a gente vai fazer assim, ó. Nós vamos usar essa condição sistema on e colocar ela numa função E lá na saída que a gente tinha das esteiras. Então, as esteiras estavam direto na porta-hora aqui, né? Ó. Eu vou falar assim, tá? Só é para ligar as esteiras se tiver o sistema on. Tá. Condição E, né? Isso você quer dizer para os botões ganharem função real, né? Isso. Tá Isso bom, mesmo. tá bom. Isso mesmo. Porque agora ele só está ligando a lâmpada, né? Sim, sim, sim. Exatamente. Só puxar esse cara mais para cá. Então, A gente vai colocar ele no meio aí, é isso? Então, deixa eu abrir isso. mais Vou falar fácil. assim, olha, a condição que eu tinha para ligar essa esteira era essa aqui. Mas eu quero que seja essa desde que o botão esteja ligado. Então é uma condição E, né? Uhum. Então eu tenho essa variável que a gente criou agora aqui, que é o do sistema on. Ctrl C, Ctrl V. Vou trazer ela para cá. E vou colocar uma função end aqui, ó. Bloco de função. End com duas entradas, né? Tô só fazendo esse finalzinho, tá? O resto aqui continua. Tá. Ó. O Então vamos lá. sistema on é o booleano. Ah, tá. Ok, o booleano É, estava ali, ok. Já levei. vem para cá, vem para cá. Você vai levar um end 2. Aqui, Ô, cara. 2. Você vai para cá. Cá.
Dino. Eu tenho que ter outro end 2, então. Porque essa função end aqui, a saída dela aciona a esteira de saída, né? Buffer. E essa aqui aciona a esteira de entrada. Então, nós estamos falando, olha, essas duas esteiras, elas dependem desses botões estarem ligados ou não. Então, esse booleano vai vir para 21, a porta not. Esse not já existia, né? Esse OR Deixa eu tirar você. Sim, já existiu. Eu só tenho que tirar porque ele estava indo direto para Enter Conveyor. Agora ele vai ter que ir para Vamos um end aí. Isso. Beleza. Agora acho que eu consegui. Acho que eu finalizei. Está igual ao seu. Vamos lá, né? Então, ó, caiu a caixa, ele não está fazendo nada, né? Sim. Vou pressionar aqui. Aí sim o sistema está ligado. Pressionei. Exatamente. Quando eu pressionei, ele começou. Sim. Perfeito. Nossa, muito legal esse softwarezinho de simulação. Ele é bem legal, né? É um software pago, né? Mas dá para brincar bastante aí com. O legal é que a gente tem essa. A única coisa que está encavalando as minhas caixas agora, porque. Deixa eu entender o que aconteceu aqui. Dá um pause. Play. Do jeito que a gente programou, se eu parar aqui no meio, ele não perde a informação das caixas. A hora que eu ligar de novo. Uma coisa curiosa que está acontecendo no meu, que as caixas estão encavalando na segunda esteira. Então, deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada na segunda esteira. Dá uma olhada aqui, ó. Tem uma porta not, da porta not. Vai para OR. Já achei já. Pronto. Eu não acionei a segunda esteira. Tá bom. Agora já estou acionando. Stop. Play. Vamos ver. Agora vai. Vamos lá. Passou a primeira. Agora foi. Beleza, era isso. Maravilha. Muito bom. Aí dá para brincar, aí pode, né, estender, ficar inventando mais coisas aí para fazer. Sim, Quem gosta de programação vai sempre inventar mais coisa aí, né? Eu atualizei aqui para que entre em funcionamento, né? Sim. Lá no próprio manual do Factory.io eu tenho como usar o Control.io, mas acho que ele é bastante intuitivo aí, né? São as referências que eu usei. Uhum. E aí eu peço para você assinar essa lista aí, que é a sua... Peraí. Oi? Não, eu tô te ouvindo. Tá, eu vou pôr eu ponho esse link no chat aí. Isso aqui é mais fácil. Só assina, é o link do Simpla, né? Você pode comprar, acho que você viu lá, né? Compra lá o... É a lista de presença, sim. Isso, a lista de presença, né? Porque aí você, para a gente emitir as horas Beleza. lá, tudo. Fechado. Nossa, muito bom, muito legal, professor. Eu gostei do sistema, ele é bem auto-intuitivo mesmo. Legal, cara. Bom que gostou aí. A gente fica feliz. Só uma dúvida, essa apresentação que você fez, ela futuramente ela vai lá para o perfil do Automatrônica da FMU lá no YouTube ou não? Isso vai ficar privado? Não, esse vídeo aqui eu vou colocar lá, né? Toda essa nossa... Aliás, nossa conversa também aqui. Até para revisão vai ficar legal. Não, tá toda gravada aqui, né? Acho que quando você entrou tinha o anúncio, o aviso, né? Sim. Tá gravado, o que eu vou fazer? A gente teve um probleminha da transmissão ao vivo, mas não tem problema. Agora eu pego a gravação e coloco o vídeo lá. Maravilha. Coloco, fica disponível lá. É bacana para a gente fazer mesmo esses estudos aí extras, né? Sim, com certeza.
Tá bom? Fechado. Fechado, professor. Muito obrigado, viu, pelo seu Eu tempo aí. agradeço aí a participação. Até a próxima aí. Obrigado, abraço, até a próxima. Valeu, abraço, até mais. Tchau, tchau. Finalizando então aqui a segunda edição do Automatrônica, programação em FBD com Factor.io, eventualmente online desta vez. Terminando aqui, agradecendo a participação aqui do Rodrigo.